me conhece, eu me chamo Andresa Travasco, como o professor já apresentou. Vou apresentar um pouquinho do que é este laboratório que vocês se encontram nesse momento. O LEPET é um laboratório de ensino, pesquisa e experiências transdisciplinares em educação. É um nomezinho bem pequenininho. Mas aqui dentro desse laboratório, a gente desenvolve vários projetos. Atualmente, a gente está com 8 programas e 20 projetos, se eu não me engano. Aquele painel ali, ó, é tudo as metas que a gente tem que cumprir nesse ano nos projetos que a gente desenvolve aqui. O nosso carro-chefe aqui é o Unescola e nele está o programa Office, que é o Oficina de Formação e Serviço. O que é isso? Os professores da CEMED, o LEPET, o EA e parceria com a CEMED, eles têm uma formação continuada. Tá me ouvindo? Não, pode. Ah, tá. Aí, esses professores, eles têm uma formação continuada pelo LEPET, e enquanto eles estão nessa formação continuada, aqui nós temos o programa de assistência à docência. O que é isso? São alunos das licenciaturas, de todas as licenciaturas da Universidade do Estado, seja aqui da ENE de Geografia, Matemática, Pedagogia, Letras, Biologia, de Educação Física, Licenciatura em Informática. Esses alunos, que a gente chama de ADs, eles vão para a sala de aula e ficam no lugar desse professor, enquanto esse professor está em formação continuada. Então, esse é o nosso principal projeto que a gente desenvolve aqui. Aqui também a gente tem a nossa TV, que depois vocês vão poder estar vendo ali no QR Code, assim, só para fazer a propaganda. Mas nós temos a TV, nós temos a brinquedoteca, que é esse espaço onde vocês se encontram nesse momento. Dentro desses baús onde vocês estão sentados aqui, todos são cheios de materiais didáticos que a gente desenvolve nas escolas, que a gente leva para as crianças, enfim, aplica várias atividades com eles. Aquele ali é o Igor, ele é o nosso brinquedista aqui do LEPET. A Eriane também já foi brinquedista aqui do LEPET, né? E, em resumo, bem geral, para não ocupar muito tempo, é isso. Esse é o LEPET, aqui tem muitos, diversos projetos. Alguns professores já conhecem, a professora aqui também já conheceu. Enfim, já teve gente que já fez parte desse laboratório, né, Silmara? E é isso. E deixa eu ver se tem mais alguém que conheço. Não. Enfim, em resumo é isso. Eu sou egressa do curso de Pedagogia aqui da UEA e trabalho aqui na Secretaria do Laboratório, onde a gente vê todas as questões administrativas de todos os projetos que a gente participa. E um projeto novo que a gente tem, que é o primeiro aqui no estado do Amazonas, que é o programa de professor residente, do qual eu faço parte, que é uma pós-graduação. Agora eu esqueci o nome da pós-graduação, mas porque é bem pequenininha também, né? Mas é na questão da educação inclusiva, né? Para a gente ver a questão dos alunos, que essa é uma temática bem recente e que também está muito em alta. Então, o LEPET está nessa pegada da educação inclusiva nas escolas. Então, tudo que a gente desenvolve de material aqui é nessa perspectiva da educação inclusiva. Em resumo, é isso. Obrigada. A gente quer agradecer o espaço, né, em nome aí apresentado pela Andresa, mas agradecer a professora que coordena esse laboratório, que é a professora Iglê, né, e temos outras coordenadoras que fazem parte desse espaço que sempre nos acolhe, né, toda vez que a gente solicita, e é um espaço bonito, né, é um espaço que quando a gente entra, a gente já sente essa energia, né, do colorido, da diversidade, da inclusão. Então, a gente agradece enormemente, né, por disponibilizar e compartilhar conosco também desse momento. Então, que todos sejamos bem-vindos, bem-vindas a este primeiro encontro, né, dos estudos ecofeministas. Temos aqui os mestrandos, graduandos, né, da pedagogia, mestrado do PPGEC. Temos as mulheres do SEMAN, né, do coletivo de mulheres agricultoras, que a gente, com muito carinho e alegria, né, que a gente partilha e está partilhando de alguns momentos. A Adriana, do pós-doc, a professora Daniela, também, que está aqui como professora visitante, e que vai estar conduzindo um pouco desse diálogo, mas é um diálogo que vai rodar, né, e que a gente possa estar
disponíveis e abertas, né, para partilhar, para dialogar. Então, eu acho que esse é um dos nossos grandes objetivos do projeto. Esse movimento, ele faz parte do projeto de extensão, né, que é do PADEV, o EA 2025, que é um projeto de mulheres amazônicas, ciências, educações e muito mais. Né? Então, assim, às vezes pergunto, mas o que é esse projeto? Qual o objetivo desse projeto? É criar, é partilhar, é discutir, né? Estarmos aqui nesse coletivo para fazer como esse momento, né, dos estudos ecofeministas, para estarmos juntos, nos fortalecendo enquanto comunidade. Então, agora, o microfone está aí aberto, mas eu vou passar aqui para a professora Daniela e fiquem todos à vontade para a gente ir dialogando. Ok, então vamos lá. Se apresente. Boa tarde, meu nome é Márcio Thiago, eu tenho 22 anos, estou no 7º período de pedagogia agora, sou bolsista do projeto e acho que é isso, no básico, quem não me conhece, tá? É um prazer estar aqui na presença de vocês e poder acompanhar de perto. É isso. Eu sou Eriane, sou egressa daqui da UEA, né, cursei pedagogia na turma da Travastos, e também estou aqui como mestranda do PPGEC na turma 2025 e também faço parte do Semana. Eu acho que eu não me apresentei, mas eu sou a professora Caroline Barroncas de Oliveira, sou professora aqui da UEA, né, juntamente com o colegiado de pedagogia, mais do PPGEC, estou coordenando esse projeto junto com as 2 outras professoras, né, e junto também com todos vocês, que essa coordenação ela é esse coletivo como um todo, e sou mãe, né, mãe de Cecília, e estamos aqui. Boa tarde, me chamo Ana Maria, também sou mestranda da turma 2024 e é um prazer aqui ver rostos conhecidos, alguns eu reconheci lá do momento que a gente teve no Careiro da Várzea, e eu espero que esse momento seja muito proveitoso e aprenda sempre com o pé direito aqui esse momento. Tá? Olá, meu nome é Fabiane Andrade, eu sou mestre aqui no programa em Educação. Em Ciências na Amazônia, eu me tornei mestre ontem. Então, eu estou muito feliz de estar aqui também. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Ivna Dorzani, eu sou mestre em Educação de Ciências na Amazônia. Me tornei hoje mestre, né? E é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar dessa vivência aqui proposta pelo Vidar e pela Amplia. Parabéns às mestrandas. Eu sou Adriana Rio, eu sou professora, sou pesquisadora e sou palhaça. E eu acabei de chegar em Manaus, vai fazer um mês, e estou no pós-doutorado aqui junto ao grupo, e uma alegria conhecer as mulheres do Semanha, a Dani, e contem comigo, eu vou passar uma temporada amazônica com vocês, vai dar tempo de vocês enjoarem de mim. Muito obrigada pela acolhida, sigo totalmente apaixonada por Manaus. Sou Daniela, sou da Universidade Federal de Uberlândia, estou aqui mais uma vez em Manaus, muito feliz também por esse encontro. Olá, eu sou Silmara, sou finalista do curso de Pedagogia e bolsista do projeto Mulheres Amazônidas, e estamos imersos junto com esse coletivo, né,
para somar ideias, costurar ideias e de mãos dadas, né? Somar as nossas histórias com tantas identidades diversas de mulheres que estão aqui presentes na Amazônia. Não preciso falar tanto assim. Olá, eu sou Leia e sou mestranda da turma de 2025 na UEA. Sou mãe, para quem não sabe, mãe de Eliane e de outros mais. E também participo com muita alegria do coletivo Ser Mãe. Olá, boa tarde para todo mundo, todas essas pessoas maravilhosas que estão aqui conosco na tarde de hoje. Eu sou Nereida, eu também sou mestranda do ano de 24, né? 2024. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Essias, pai de Eliane, esposo de Leia. E é muito bom estar aqui com vocês, junto, compartilhando aí esse momento. E agricultor. E sou agricultor também, tá? De orgânico. De orgânico. Olá, boa tarde. Eu me chamo Ruth, eu faço parte do coletivo Ser Mãe, sou agricultora lá da BR e estou muito feliz por estar aqui com vocês, conhecendo mais uma parte, né, dos que foram lá, que eu tive o prazer de conhecer, né, algumas, e hoje estamos aqui, para nós é muito gratificante. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Eu sou Emily Mello, tenho 17 anos e estou cursando o 3º ano do ensino médio. E é muito gratificante estar aqui participando com todos vocês. Meu muito obrigada. Estou impressionada com esse microfone. Legal. Boa tarde, todo mundo. Eu me chamo Fanuela. Sou egressa aqui do curso de Pedagogia aqui da UEA. Sou mestranda da turma 2024. E é isso. Boa tarde. Eu me chamo Adriele. Sou egressa do curso de Ciências Biológicas daqui da Universidade do Estado do Amazonas. Também faço parte da turma de 2024 do Programa de Pós-Graduação em Educação e Ensino de Ciências, do PGEC. E também estou aqui representando o projeto Notifica Bio, junto com o meu colega André, né, que está ali tirando as fotos também, que é um projeto que busca a parte da divulgação científica, né? Então, a gente veio aqui tanto para participar com vocês, quanto também para divulgar o que está acontecendo nesse espaço. Então, muito gratidão pela recepção de vocês e pelo convite. Boa tarde, meu nome é Patrícia e participo do coletivo Ser Mãe. Para mim é um motivo de muita alegria estar participando aqui hoje juntamente com vocês e estou muito feliz. Boa tarde a todos. Eu me chamo Erleide e faço parte do coletivo Ser Mãe, Careiro Castanha. E para mim é muito gratificante conhecer novas pessoas, né? E obrigado pela oportunidade, pelo convite de estarmos juntos. E eu espero que venha mais e mais, né? Que a gente possa conseguir estarmos juntos nos próximos convites. E muito obrigada. Boa tarde, me chamo Ingrid, eu sou da licenciatura em Pedagogia do 7º período, eu sou bolsista do projeto de extensão e é isso. Professora lá. A minha. Seria legal ela sentar aqui.
Meu nome é Andresa, eu estou cursando licenciatura em Pedagogia, 5º período. Não sou daqui, sou de Tabatinga, mas atualmente estou morando aqui. Boa tarde, gente. Deixa eu ir mais para cá para aparecer. Sejam bem-vindos a este espaço, primeiramente, né? A Andressa já me apresentou ali muito bem, inclusive. Como vocês sabem, a Eliane também já falou que eu estou atualmente, né, sendo brinquedista aqui no LEPET. É uma honra recebê-los, como eu já falei, e ver esse espaço ganhando forma, cor, né? Posições diferentes, né? Elementos diferentes. Então, desde já, sejam bem-vindos. Eu sou o Igor, né? Finalista também do curso de Pedagogia, né? E orientando da professora Caroline Barroncos, que está ali. Sejam bem-vindos. Obrigado. Professora. Sou eu aqui nesse grupo aqui. Boa tarde, todo mundo. Me chamo Stevenson Menezes. Eu estou aqui com o apoio, ajudando aí a fazer esse partilhamento dessa grande tarde maravilhosa. Eu sou do programa de mestrado aqui da UEA, sou orientando daquela mulher incrível, a professora Carol. Estou aqui com meu amigo que vai se apresentar também, de longa data. Sou músico, sou da arte, estou aí para compartilhar alguns momentos com vocês. Agora ele vai se apresentar, né, também. Tá, deixa eu desligar aqui, gente. Eu só tô na produção. Que é isso, meu Deus? Que é PPJ? Olá, tudo bom, gente? Boa tarde a todos, todas e todas. Tô aqui como produção aqui desse evento maravilhoso. Já sempre tô por aí metido, Stevenson, mas me chama Jaque, né? Que é a professora Carol Barroncos, maravilhosa, que inclusive eu tenho que mandar um negócio pra ele. Não mandei. Atualmente estou fazendo faculdade lá na ESAT, o UEA também, só que de teatro, né? Sou ator de teatro, sou cantor também, né? Tenho uma formação em designer gráfico e estou aqui para somar, inclusive tem um pano meu aí, também que eu coloquei da outra vez. E é isso, gente. Obrigado, vocês são maravilhosos. A galera do Amplia que está online vai querer se apresentar? Não, eu acho que eu que estou com a câmera ligada aqui posso iniciar, né, as apresentações do Amplia. Vocês estão me escutando? Sim? Não? Me escutam? Cadê aquele? Pode ir falando aí. Nós estamos escutando. Ah, tá escutando? Ah, tá. Fiquei na dúvida. Oi, gente. Boa tarde para vocês, para todo mundo. Oi, Dani. Sou o Vinícius, sou doutorando em educação aqui na UFO, faço parte, né, do Amplia, desse coletivo. Sou professor de ciências aqui no município também e acredito que seja isso. Feliz de ver tanta gente, assim, fiquei bem contente de ver tanta gente mesmo do grupo, tanta gente diferente de vários lugares pensando em coletivo aí, com a gente aqui também, que legal. Prazerzão conhecer vocês. Obrigada. Bom, boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Eu também sou doutorando da UFO, né, daqui da UFO. Sou de 2022. Ano que vem eu defendo minha tese em nome de Jesus. Sou também orientando da professora Daniela, esse presente que Deus me deu. Obrigada, gente. Boa tarde a todas, todos. Meu nome é Thiago, sou professor aqui na UFO, nos cursos de licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas, também na pós em Educação Básica. E estou com a Amplia já tem um tempo, né, Dani? Feliz aqui de estar com vocês também, Moisés. Tiago, você está sendo referência aqui também, viu? Está todo mundo apontando, né? Tiago! Coisa boa, espero poder estar aí com vocês assim que der, viu? Com certeza. Estou programando para ir no EMPEC, não sei se alguém ainda aí vai para Belém agora em agosto. Sei que não é tão perto, mas os encontros podem acontecer também. Obrigada. Mais alguém?
A Natália falando ali. Oi, gente, boa tarde a todos e todas. Não estou podendo falar no momento, mas sou a Natália, estou fazendo mestrado em Educação e Ciência na Amazônia. Muito feliz em ver vocês. A Maria, eu não vou conseguir abrir a câmera para falar porque estou ouvindo vocês no aguardo do consultório médico. Prazer conhecer vocês e ver esse momento lindo. Sou doutorando na UFO, orientanda da Dani. E a Sara, também não consigo abrir, estou na rua, mas estou ouvindo. Muito grata por esse momento. E acho que a Marina. Oi, eu mudei aqui para o celular para conseguir falar. Boa tarde, gente. Prazer ver vocês. Eu sou a Marina, sou doutoranda aqui do programa do doutorado em educação da UFO, estou orientando da Dani e é uma alegria estar aqui com vocês. Boa tarde. Obrigada, querida. Muito bem, mas alguém, eu acho que você não falou, né? André, o fotógrafo. Fala lá. A gente deixar registrar. Olá, boa tarde. Bom, me chamo André, né? Sou formado em licenciatura em Ciências Biológicas, também sou mestrando aqui na casa, né? PPGEC, né? Temos pós-graduação de Educação e Ciência na Amazônia. Eu vim aqui a convite da amiga Fanu, que ela conhece um pouco do projeto, né? Que a gente tenta fazer divulgação científica. O intuito da nossa proposta é justamente divulgar os programas que a UEA tem, né? Então, obrigado, professora Carol, por ter aceito também. Muito obrigado. Tá? Primeiro falar da alegria, né, da gente poder ter um tempo de pausa para esse encontro, né, de tantas pessoas, tantas vidas nesse emaranhado. Eu acho que está dando um pouquinho de retorno aqui, né? Vai falando aí, professor. E aí, essa nossa proposta é que não seja apenas hoje, né, que esse seja de fato o primeiro encontro para a gente estudar, que também penso que é um privilégio muito grande a gente tirar um tempo para estudar. E estudar com tantas mulheres que estão conosco, que não estão na academia enquanto dessa formação. E o quanto que isso está dentro de uma lógica feminista, quando a gente vai estudar sobre a perpetuação do conhecimento para além daquilo que é universitário. Então, para que, de fato, esse conhecimento, ele seja em troca, ele seja em experiência. Então, eu acho que, assim, a gente tem mesmo que reverenciar esse momento, porque vocês, do SEMAI, são muito importantes para a gente, muito. Né? Nós vamos fazer um projeto que eu consegui, né, muito recurso, que a gente vai fazer um monte de coisa bonita. E quando a Carol sugeriu da gente fazer esse início de estudo, é porque eu tenho vindo, desde 2019, estudando com afinco a questão feminista. E, mais especificamente, do ecofeminismo. E quando a gente pensou nesse encontro, foi para partilha. Porque nós vamos ter algumas estudiosas, né, que vão dizer sobre várias definições de feminismos e de ecofeminismos. Então, acho que o primeiro movimento é a gente entender que é múltiplo. Aqui a gente não vai sair com uma definição, porque são muitas. O outro entendimento que eu acho que é importante para a gente iniciar a nossa partilha é que, tal qual o Paulo Freire vai nos dizer sobre as nossas experiências na docência, que é na praxis, os feminismos se dão somente na praxis, ou seja, naquilo que é de estudo junto com a ação, daquilo que se faz. Então, nenhuma de nós, né, nenhum de nós aqui presentes, a gente tem que ter um arsenal de referencial teórico para se constituir feminista. Não precisamos ser mulheres para nos tornarmos feministas. O
o feminismo, ou os feminismos, ele é plural, ele é para todos. Então, essa é também uma outra aprendizagem nossa de que não há feminismo que exclua. Então, aquele feminismo que exclui, seja quem for, não é dentro do princípio lógico, né, de um feminismo. E aí, a gente ficou pensando muito em como trazer esses estudos para cá hoje, no sentido de provocá-las a esse movimento do próprio estudo. Porque, como a gente tem muita produção acerca dos feminismos, muita produção teórica, talvez a gente precise de uma vida inteira para dar conta de tudo que a gente tem hoje de conhecimento em relação aos ecofeminismos. Mas talvez a gente possa tangenciar algo a partir do que eu trouxe aqui enquanto provocação, para que a gente possa dizer dos nossos pensares, dos nossos fazeres acerca disso, que outras autoras, e aí acho que é algo importante, né, de eu colocar para vocês, que eu tenho dado uma preferência de estudar autoras, mulheres, que vão dizer desse chão e desse corpo que a gente habita, enquanto mulher, e estou tendo uma preferência também por autoras que são brasileiras e que são daqui da América do Sul. Então, é esse movimento, não que outras não estejam dizendo de forma também importante, mas vão dizer de contextos que não são o nosso. Então, dessa dimensão. E uma outra coisa antes da gente começar, né, que eu fui aprendendo também, porque nós, embora mulheres e sabendo, né, desses compartilhamentos de dores, de atravessamentos, de alegrias, né, que a gente vai compondo a nossa vida, talvez a gente não possa dizer com o nosso corpo, com a nossa vivência, sobre outras mulheres, né, então, que habitam outros corpos, o corpo indígena, o corpo negro, o corpo trans, mas eu fui aprendendo que a gente pode escutar. Então, de se fazer parte por meio da escuta. Eu acho que isso também é um aprendizado importante, porque é na escuta, né, que talvez a gente vá tendo essa dimensão da amplitude daquilo que nos chega dessas experiências, né, desses corpos em feminino. Então, eu tive uma ideia de trazer aqui alguns dos meus livros preferidos, que estão se avolumando na estante lá de casa, também para demarcar um ponto que é o ponto de partida, né? Uma que eu não estou só, são muitas comigo. E para quem chega em casa já está vendo ali no primeiro olhar uma coleção de estudos de outras mulheres que me acompanham. Né? Então, acho que isso é algo interessante. E aí, eu fiz assim, ó, trouxe a capa do livro, porque não tinha como trazer todos, e aqui atrás tem uma citação, tem um recorte de algo que eu acho que vai nos impulsionar para esse primeiro momento de conversa. Então, eu vou passar, e aí a gente vai escolher alguém que vai ler. Então, esse daqui é o livro da Bell Hooks, né, que é Teoria Feminista, da Margem ao Centro. Esse aqui é um dos meus preferidos, eu comecei a ler em 2022 e já li, sei lá, acho que umas 4 vezes. E por serem 2 autoras brasileiras, eu acho que é um livro de cabeceira, assim, para a gente pensar. Esperança Feminista, que é da Débora Diniz, da Ivone Gebara. Ivone Gebara é uma freira, então, da Igreja Católica, ultra-progressista, que também nos leva a pensar, né, nas nossas acumulações de preconceito também, né, em relação
às religiões, em relação àquilo que a gente já imagina antes de saber, né, quem é aquela mulher que está dirigindo com a gente no espaço. Tem esse que foi recentemente lançado no Brasil, em 2021, antes a gente não tinha, que é um livro da década de 80, né, da Maria Mais e da Vandana Shiva, que são duas pensadoras, assim, muito historicamente marcadas, né, pela questão feminista, e que agora a editora Luz, em 2021, fez a versão para o português. Então, antes a gente não tinha esse livro à nossa disposição em português. Esse daqui é um livro que é uma coletânea, então são feminismos em movimento, e eu acho muito bacana porque nos dá essa dimensão, acho que são 20 capítulos. Então imagine, cada capítulo um feminismo, então é muita coisa, né? Então talvez a gente não dê conta de abordar todos, mas que a gente vai tendo pinceladas para que a gente também saiba o que é isso que a gente está dizendo. Esse aqui é um livro que é uma coletânea também, produzida pela Heloísa Buarque de Holanda, que é o Pensamento Feminista Hoje, né, em perspectivas decoloniais. Então, é algo que a gente vai aprendendo, né, que o feminismo, ele está sendo, né, há muitos anos, uma ação em relação, né, em combate, em movimento de fato, em relação a uma opressão a nós, mulheres, que vem, né, de processos de colonização e também de colonização dos nossos corpos. Então, talvez esse seja um grande alicerce, né, dos nossos estudos. E por último, eu trouxe esse livro maravilhoso da Verônica Gago, que é uma estudiosa argentina, e o quanto que na Argentina os movimentos sociais, né, os movimentos feministas, eles se dão de uma forma muito irmã dos nossos. E aí é a potência ou o desejo feminista de transformar tudo. Talvez seja bem isso, né? Então, eu pensei que a gente pudesse ter assim, grandão para a gente ir partilhando e da gente fazer algumas falas. Então, a minha ideia hoje é que a gente leia o que está aqui, converse sobre isso, né, daquilo que nos chega, daquilo que a gente tiver impulso para dizer. Também aprendi aqui com a Verônica Gago que não há feminismo que não seja em assembleia. Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje é uma assembleia, que é uma assembleia de escuta e é uma assembleia de troca. E é nessa assembleia que a gente se fortalece. Se fortalece pelo estudo e pelas vidas que vamos compartilhar entre nós. Então, meu convite é para aqueles ou aquelas que se sentirem convidadas a ler o que está aqui, que a gente leia, que a gente converse sobre isso. Nereida fez a gentileza de trazer 2 livros que ela já tem, para que vocês pudessem também folhear um pouquinho. Né? Nereida tá que tá. Vamos lá, vamos fazer isso? Vou ler aqui um trecho do livro Pensamento Feminista Hoje, Perspectivas Decoloniais, da Heloísa Buarque de Holanda. O debate feminista terá um lugar central na construção do movimento agroecológico a partir do momento em que as mulheres, principalmente as mulheres do campo, indígenas, negras e de população tradicionais, começam a trazer as suas pautas, demandas e necessidade de reconhecimento dentro do movimento.
partindo da ideia de que sem feminismo não há agroecologia, construindo assim uma nova agenda para o movimento ambiental no Brasil e em toda a América Latina. Página 284. Nunca fez. E o quanto que a agroecologia, ela comporta, quando a gente vai estudar, né, sobre os ecofeminismos todos, né, como que a agroecologia ela comporta uma dimensão de resistência. E não há feminismo sem resistência, né? Porque são os nossos corpos que estão aí sendo alvo de exploração da mesma forma que a natureza está sendo. O sistema capitalista, ele só se perpetua porque há uma exploração, tanto da natureza, quanto dos corpos femininos, né, dos corpos feminizados, e de todos aqueles, né, que são os estrangeiros, que são aqueles mais pobres, é isso. Eu digo, gente, aqui nos Estados que não é só habitar esse debate feminino, tudo próprio, né, feminismo, em só corpos dignos de mulheres, né? Mas está em todos esses movimentos, né? Então, a agroecologia, ela traz elementos, princípios que vão também lidar, né, que vocês estão trazendo, com como que essa relação, né, que eu olho a terra, que eu olho aquele vegetal, né, que eu olho todo aquele sistema, toda aquela ecologia que está se movimentando, e que eu, né, enquanto corpo humano, também me movimento junto daqueles que estão nesse processo, né, que a gente vai aí entender como o processo agroecológico. Né? Então, essa ecologia, ela nutre todos ali nesse processo que é sistêmico, né? Então, assim, como que eu olho a terra, como que eu coloco aquele alimento, né, e nutrindo esse meu corpo. Então, essa relação, ela é uma relação feminina, né? Quando eu vou, então, me entrelaçar com esses elementos, né, de uma agricultura, né, de uma agricultura familiar, de um potencial de subsistência, que vai contra todos esses elementos, né, que o sistema capitalista faz nos jogando, vamos dizer assim, na bala, né? E aí, como que eu pauso para olhar isso, perceber, pensar, e não só, porque esse processo de perceber e pensar, às vezes a gente remete muito ao que a academia, né, muitas vezes se coloca nessa posição de quem pensa, que é aquele momento que vai ler o livro, né? E muitas vezes não se chega a esse debate, e aí eu vou considerar o debate em feminismo muito mais a própria agricultura que é feita naquele momento de quem, não, eu não vou colocar aqui o veneno no prato. Então, essa ação, ele é movimentado por essa pauta, porque a decisão de plantar da forma que está pelos princípios agroecológicos, a gente ali está nessa pauta, nesse pensar e na decisão, né, que está acontecendo ao mesmo tempo. E muitas vezes isso é muito mais um debate, e aí eu vou considerar um debate em feminismo muito mais do que na academia, se só sentar, falar e o negócio não vai acontecer. Né? Tem essa movimentação. Então, quando eu escuto essa situação, eu escuto esse debate feminista que acontece no movimento. Né? No movimento. Então, eu olho aqui esses pedaços de pano, não são só pedaços de pano, né? Muitos que participaram do nosso corpo vão se ver aqui. Né? O nosso colega da Vitória tem um pedaço de pano. Então, assim, a escuta, né? Cada pedaço, cada nó, a gente
gente vai se remeter a uma força que está nutrindo esse coletivo. Então, nosso encontro lá com o Semane, eu lembro que as mulheres, cada nó, era dito, né? Que nó é esse? Né? Olha aí. Então, assim, esse debate, cada nó, o tipo de nó, o sonho que era colocado aqui, o caos que vinha, né? Então, eu imagino e considero isso como esse grande debate em feminino. De ser resistência, né? Lidar orgânico não é fácil, né? E eu já ouvi, eu sempre converso com meu pai, com minha mãe, e eles falam que nem todo mundo que entra na associação consegue ficar, porque está acostumado a trabalhar, né, com os agrotóxicos, né, com os venenos, e acaba sendo mais fácil. E também não tem, alguns não trazem, né, esse conhecimento, que a gente sabe que são conhecimentos ancestrais, né? Essa parte dessa agricultura orgânica são conhecimentos ancestrais que nossos bisavós, né, traziam, e nem todo mundo conseguiu, né, alcançar esse conhecimento, ter acesso a esse conhecimento. Então, a associação veio com essa resistência também. Porque eles não são só uma associação que deram as mãos e disseram, planta orgânica, então vamos. Somos uma associação. Eles vão nas casas, né? Eles conversam, partilham. Eu tive um problema lá em casa com a minha planta, que estava cheia de formiga morrendo. Eu, pai, pelo amor de Deus, estou fraco. Ele, minha filha, pega um tucupi, vai colocar um pouco de tucupi, misturar com a água, jogar. Quer dizer, é um conhecimento, né? Que muitos não sabem. E eles vão partilhando agora. Está acontecendo tal coisa, a minha plantação está acontecendo. Não, faz assim, né? Como é que é, pai? Alguma coisa. Questão de crescimento mesmo. As pessoas que plantam convencional não têm o conhecimento a longo prazo. Nós tivemos um amigo colega que estavam conosco na e que não se adaptaram por uma questão de produzir o produto mais rápido. Né? Porque o orgânico demora mais um pouco. O convencional não. Muito simples. A mesma história do você lá na prateleira e pegar tudo. Você vai lá na loja de produto, você pega e leva lá para a sua horta, para o seu campo, e você planta alguns dias depois você tem uma horta ali. Né? Mas você não sabe a semente que você vai ter lá na frente. Alguns anos depois você vai colher o problema que você plantou para si mesmo. E o orgânico é muito bom, né? Porque você tem que fazer é imitar a natureza. E a natureza faz. É exatamente dissolve a folha lá, com o tempo, vai decompondo as folhas e vai crescendo. Você vê que a mata, o capim, cresce muito rápido. Não demora um tempo. Né? E sem contar que você vai estar trabalhando com a saúde, com a própria saúde. Você vai estar ali plantando, mas se você vai colher, você tem certeza e com a consciência tranquila que você vai vender para o seu cliente ou para o comércio um produto de boa qualidade. Você vai estar levando saúde para ele. Demora um pouco, demora sim, porque você tem que fazer todo um processo de compostagem para que você possa produzir. Né? Mas não é tão difícil, porque você tem o próprio produto no seu terreno, na sua casa. Só não temos conhecimento. Essa é a verdade. Eu tive isso por mim, que sou agricultor, mas sou novo, né, no ramo, e que eu desperdiçava tanto a folha, quanto a pinta, a capinada, a folha que se tocava fogo, e que nada disso é preciso. Né? E que é exatamente o que você produz no adulto. É o capim, é a folha, é os galhos, né, que você faz aquela composição.
gostar de receber uma ajuda de qualidade e que você produza as suas hortaliças com qualidade. Hoje, eu não sei, mas as indústrias estão voltando muito para esse lado orgânico. Só que eu não sei até que ponto a gente pode confiar no que eles estão produzindo, e se realmente é orgânico. Porque tem N produtos já no mercado dizendo que é orgânico. Se é orgânico, a gente não sabe. E a gente pensa em estudar essa demora um pouco, mas é muito gratificante. É bom demais a gente produzir orgânico. A alimentação ali dentro do 100% e a gente realmente, quando a maioria comentou, a gente é fiscal de nós mesmos. E a gente fiscaliza os nossos colegas. Porque, além de toda essa produção orgânica, você tem uma educação ambiental. Né? Porque você não pode ter um plástico, você não pode ter uma garrafa, você não pode ter um tipo de veneno, né? Entrado em nada. E existe essa fiscalização, né? Dos nossos colegas, e graças a Deus, está bem obrigado. E a nossa produção está faltando aí trabalhar mais. Porque a demanda é grande, muito grande mesmo. Uma contribuição, eu não li o livro todo, mas na parte que eu comecei a ler desse livro, ele fala justamente nesse tom que o seu Essias coloca. Ele fala da importância do alimento orgânico e ela faz a denúncia. De que lá na Índia, as grandes indústrias, né, ela não chama de agricultura, ela chama de indústrias míticas, que eles estão proibindo a utilização das várias sementes para que as pessoas fiquem reféns só de duas sementes que são consumidas por eles, né, pela indústria mítica. Então, é algo muito importante, né, que ele traz para a gente, desse nosso olhar atento para essa alimentação saudável, fazer esse esforço para comprar do agricultor orgânico, porque o que existe hoje para a gente, por conta desse capitalismo, né, enlouquecido, é esse padrão de alimentação e de alimentação realmente de nutrientes não tem quase nada. Para a gente fica o quê? Fica o veneno, o câncer e outros doenças. Então, ela faz essa pontuação. Então, para todas nós, né, em especial para meninas de ser mãe, é só gratidão mesmo pelos esforços que elas fazem. Sábado agora teve uma feira de troca de sementes ali na Maceió. Eu juro que eu coloquei o celular para escutar às 5 da manhã, mas não deu. Não consegui, era sábado, então quando eu digo, gente, era 6 horas a feira, eu não aguentei, não consegui chegar lá, era mais 6h30, e ia ter uma roda de conversa sobre isso, sobre a troca de sementes, sobre tudo isso que nós estamos discutindo, dessa importância das sementes, da alimentação saudável, da agricultura também, por isso, né, por conta desse processo interessante. E o comércio, o capitalismo, eles não querem perder, como disse a Nereida. E eu estava vendo que as frutas agora, elas estão sendo desenvolvidas para serem sem semente. Muitas têm uma semente, duas, outras nenhuma. Imagina uma melancia sem semente, que já tem um mercado, para que a gente fique refém do que eles produzem. Aí entra a desobediência, né? Então, esperança feminista, esperança é a última que morre. Desobedecer talvez seja um dos verbos que mais caracterizam o movimento feminista. As feministas são, com frequência, acusadas de desobediência, e elas mesmas se afirmam como desobedientes a uma ordem imposta, que excluiu e exclui a maioria das mulheres dos direitos básicos. Desobedecer é infringir ordens dadas, costumes, tradições,
leis que se pretendem reguladoras de comportamento e guardiães de convivência comum. Denise Severo, 2022, página 260. Isso aqui assim, é muito básico para a gente, né? Porque é muito mais fácil ir na prateleira e pegar. A gente estava até conversando que as crianças preferem o pacote do suquinho que só joga dentro da água e mexe bem para eles. Mas nós que temos uma consciência um pouco maior e também conhecemos muito, de você descer mesmo. Não, pega aí, vamos buscar aqui a peixe. Não tem beijo, né? Os filhos da goiabeira estão ali carregados, tem um monte de goiaba, mas preferem tomar um suquinho de pacote. Porque o mercado com isso para a gente. É uma luta até desleal, realmente precisa. Tiago mandou uma mensagem aqui. Com essa discussão sobre o que é dito como saudável ou não, lembrei de um texto da Shaula Sampaio e do Leandro Bellinazzi sobre o dispositivo da sustentabilidade. Eu acho uma coisa assim, você fala da minha ignorância quanto ao feminismo. Eu sempre pensei, na verdade eu nunca pensei. Eu nunca falei, feminismo, essas meninas loucas ficam só querendo impor o sexo feminino e em detrimento ao masculino. Era a minha visão. E eu fico pensando, eu sou professora, estudo, leio pra caramba, sou ignorante nisso. Fico imaginando outros que não têm, não estudam tanto quanto isso. Então, nós somos ignorantes de um processo que é nosso. E é muito importante isso que eu fiz questão para os meninos, e assim, maravilhoso isso, estou achando isso maravilhoso. Muito obrigada, Carol, muito obrigada. Porque a gente precisa de conhecimento. E às vezes a gente é contra sem saber. Né? Eu tinha uma aluna de mestrado que, quando ela me apresentou assim, os primeiros textos, isso é muito feminista. Ela falou, mas eu não sou professora, eu não quero ser, porque eu não quero me separar, eu não quero abandonar meus filhos. Né? Então, porque a gente também tem, né, mediaticamente, muita desinformação. E talvez seja exatamente o que queiram de nós, né? Que a gente realmente não seja feminista. Porque sendo feminista, vamos desobedecer. E vamos desobedecer a um sistema que ele é um modo de exploração dos nossos corpos, do nosso trabalho e da nossa relação com a natureza. O binômio, né? Nós, natureza, não cabe no sistema capitalista. Então, isso que vocês estão trazendo, quando nós vamos em desobediência a esse sistema, que é um consumo exagerado, né? Que é daquilo tudo empacotado, que é de uma alimentação que vai estar nessa lógica, né, produtivista de uma agricultura que ela é massificada, é justamente isso que pede de nós, que a gente faça essa adesão. Quando não fazemos, seja por vários modos de existência como nós estamos sendo feministas, no sentido de uma preservação da vida. Então, hoje, se a gente possa assim, pensar algumas dicas do que é ser feminista é um respeito a todos os seres, todas as mulheres, a todos os homens, a todos os corpos feminizados, a todas as mulheres trans, a todos os homens trans, a todos os seres, ao besouro, à formiga, à árvore, às bactérias, os fungos. O Tiago, né, fez todo um trabalho sobre os vírus. É um respeito a todos esses seres. Isso é ser feminista. E a hora que a gente é feminista, muito provavelmente a gente está sendo ecofeminista.
Porque no feminismo a gente tem clareza de que somos explorados. Alguns muito mais do que outros, e todos nesse sistema capitalista são explorados. E ao mesmo tempo, o sistema capitalista ele vai explorar a natureza, desde lá. Até pouco tempo atrás, o programa de ecologia na Universidade de Trabalho era chamado Ecologia e Conservação dos Recursos Naturais. Faz 2 anos que mudou, 3 anos. Quando a gente pensa a natureza enquanto recurso, eu não estou numa lógica ecofeminista. Porque eu estou indo a favor dessa exploração, de que isso continue se perpetuando. Quando, desculpa, eu esqueci seu nome, Essias, fala que a agroecologia ela vai, né, se associar àquilo que a natureza faz, isso é respeitar. Isso é um sistema de troca. Isso é um sistema realmente orgânico. Então, eu não estou só tirando, eu estou colocando. Aquilo que antes eu tratava fogo, fica lá. Então, eu preservo toda uma microbiota daquele solo, toda uma microbiota das folhas. Isso é ser feminista. Não no sentido de que teremos corpos femininos apenas, mas num movimento de respeito a todos esses seres. Eu acho que parte também do comportamento é muito bonita, que justamente vem trazendo em pauta até mesmo esses sensos comuns que a gente traz, né, consigo, principalmente no feminismo. Eu acho que é a maior, para quem não estuda sobre, para quem não se aprofunda, o maior senso comum de pensar feminismo é justamente esse ato de militância que existe um maior, assim, que a gente é baderna, nossa, o que é isso? Não é o que eu quero. E vem essa repulsa, não, eu não sou feminista. Mas aí é o primeiro impacto que você pensar. E quando a gente pensa nessa desobediência, e pensar em ser feminista, hoje já é muito, na minha lógica, né, depois de ter esse livro, algumas situações também acontecerem, a gente consegue ver e perceber que ser feminista é ser sensível. Ser sensível à vida como um todo, ao menor, e ter lentes diferentes para enxergar todas as dinâmicas em cada conjunto de sociedade, né? No geral, assim, ouvindo desde o início a senhora falando, não tem como a gente praticar o feminismo sem conversar em coletividade. E me pega muito pensar isso, porque a gente vive uma dinâmica em que as mulheres não conversam entre si. Mulheres não conversam entre si. A gente pensa, parte de um preceito que homens, eles são amigos, são unidos e que mulher não gosta de mulher. Então, pensar que realmente a gente só consegue praticar um feminismo em diálogo principalmente com outras mulheres, não somente elas, mas principalmente com outras mulheres, e tratar de assuntos menores, que são ditos irrelevantes, mas que ao das nossas lentes, né, nas nossas óticas, são sistemas de resistir. Então, em que modo eu me constituo resistência na minha vida? A partir da docência, qual é o meu ato de resistir todos os dias, de ser feminista dentro da universidade, dentro de um parâmetro cultural de família, de comunidade. Então, assim, todos os dias a gente tenta provocar intencionalmente, né, reflexões de outras pessoas. Às vezes surge efeito, às vezes não surge, mas a gente tem que pensar que a gente está para incomodar realmente nesse sentido, né, de o que está dito já ficou comum. É comum a gente comer veneno, né? Colocar como a gente já iniciou a fala, então é comum a gente comer o veneno. E é comum ver também que a comida saudável ela é mais cara do que a comida industrializada. Eu estava conversando com as meninas, nossa, quanto que é difícil a gente comer saudável. É tudo mais caro. Então, assim, é difícil fazer uma dieta, é difícil ter uma dinâmica de vida melhor, justamente porque a fruta está cara, quando a gente vê justamente isso. Eu estava comentando essa semana, o mamão não tem nada dentro mais. O mamão tem uma semente, o mamão é cheio de semente. E aí a gente vai dialogando também com o quanto que a vida ela vem modificando nessas questões, principalmente assim, a alimentação,
questão de comportamentos, como que vem tudo modificando, como que isso vem de uma forma tão forte, que se você não se posiciona, isso se torna comum. E o que era para ser comum é banalizado. É banalizado pensarmos que a gente pode fazer o nosso próprio cultivo, pensar numa maneira mais saudável de alimentação, pensar numa maneira mais saudável de conviver com a natureza. Então, assim, muitas coisas, elas, assim, valores invertidos, né? E quando a gente tenta voltar, virar o jogo, parece que a gente está sendo louco. Pensar totalmente, vamos reavivar a natureza, vamos preservar. Qual é a loucura disso? E é tão comum que até o nome de um local que é para preservação pensa em um modo totalmente diferente, né? Como já está instalando aos poucos. Também as próprias frutas, elas não nascem, tem umas que nem nascem. E quando nascem, geralmente as frutas não são tão boas. A melancia hoje, eu não sei se algumas pessoas vão lembrar, mas a melancia antigamente você pegava a semente, jogava em qualquer canto, ela nascia e nascia bem. E dava uma fruta excelente. Hoje não. Hoje você joga a semente da melancia, se ela nascer, ela não dá fruta. Se ela der fruta, ela cai, se ela dá frutinha. Você não consegue, porque só existe as sementes específicas para você comprar para produzir. Mas elas já são ali, não sei como que eles fazem, mas para não produzir as sementes. Porque antigamente você produzia. Exatamente. E é muito diferente quando a gente pega esse impacto, porque assim, eu convivi muito com a natureza. Eu fazia ali, eu lembro muita gente, das vezes a gente ia até o sítio assim, e como eu falava, guarda o caroço de manga para a gente plantar, guarda o caroço de semente da melancia. Assim, toda vez a gente fazia essa sessão. Eu lembro que a gente só comprava a semente para o milho, porque não dá para colocar a espiga do milho para criar, mas na maioria das vezes todas as frutinhas eram de plantação que a gente já comia. E hoje, realmente, pensando, a gente tem que comprar os pacotes de semente para poder plantar, porque não vinga, realmente não vinga mais. Queria só fazer uma fala com o Thiago de que a gente vai montar um drive com vários textos, né, várias produções, então depois eu vou compartilhar esse drive para a gente pensar, né, nesse grupo de estudo e também de acesso ao que a gente tem estudado, porque os livros não tem como a gente compartilhar, mas os textos, né, tem muito texto que a gente pode estar indicando para uma leitura futura. Então, obrigada, Thiago. Problematizar um pouco mais nessa parte que ela falou, que passa não ser só comum, passa a ser uma determinação. Uma determinação que aquilo que a gente tem que consumir. Como você falou, como eu deve chegar, e o meu trabalho, né, eu vou falar assim, o meu trabalho é sobre tecnologia. E quando nós vamos falar sobre a questão da tecnologia, essas questões de posição são muito claras. São muito claras. E um exemplo que eu sempre dou quando eu falo sobre o meu trabalho é a questão do celular. Nosso celular é ótimo. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo com ele. Mas não sou novo, a gente quer um novo lançamento. Não porque a gente precisa, mas porque nós sentimos que há uma imposição social que nós precisamos ter aquele novo lançamento. Porque é o mais atual, é o que é melhor. Então, essa questão que você comentou do capitalismo é justamente isso. Molda todas as nossas decisões para um progresso no qual a sociedade não beneficiar. Só que eles pedem um progresso e são beneficiários. É a questão política, industrial, econômica. E isso impacta diretamente na parte educacional, né? Onde os recursos que é para ser direcionados para o que realmente importa, acabam sendo direcionados para o progresso. E isso é uma coisa muito evidente em todos os momentos que eu participei, né? Tanto antes do meu preparo que era justamente essa questão de ser mais fácil. Vamos dizer
solução para deixar, a gente vai diminuir a mão de obra, a gente vai baratear a mão de obra, porque nós vamos substituir por máquina, vamos substituir natural pelo sintético, e tudo vai ser mais rápido, tudo vai ser mais barato. Vai dar mais dinheiro. Mas não no nosso caso, né? Não para nós que estamos na base, mas para pessoas que estão no todo. Então, acho que passa do comum, passa a ser uma determinação, uma imposição. Nós temos que consumir aquilo. A gente tem que fazer escolha, porque, como até foi comentado, você quer comer mais saudável, mas você não consegue, porque você, em vez de fazer um lanche do mês por R$300, você tem que fazer comigo. É muito complexo, caro. Escutando vocês, né, assim, vendo como que está trabalhando também essa questão da facilidade, a ideia de facilidade, a essa questão do tempo de ser mais rápido, né? Então, a velocidade do tempo está muito relacionada com essa nossa relação, nem por esse viés capitalista, né, da nossa relação mesmo binária, natureza, humano, né, e tudo isso. E aí eu fico pensando, porque assim, nós, enquanto natureza, a gente não lida a nível celular, a nível da nossa natureza e funcionamento, né? A gente não vai dando conta de como que isso vai nos remetendo. Aí a gente vai colocar a questão da saúde, né? Tudo isso que foi dito. Mas como que olhar isso como uma coisa só, nós, natureza, né? Vamos colocar assim, como que isso também faz com que a gente pause no tempo, tanto da nossa relação com o mercado, com aqui no caso da alimentação. Né? Então, eu já parei muito para pensar, toda vez que eu tenho uma oportunidade de quiser, assim, difícil, né? Que o Luiziano até colocou, a gente precisa produzir mais. É difícil porque a produção do orgânico ali, né, da base, a gente vai ter uma quantidade que algumas pessoas vão ter acesso àquilo, né? Porque o orgânico lá do supermercado entra nessa discussão que até a Maria traz, que é algo que a gente vai discutir, né? Dessa base de situação, né? O próprio movimento do dinheiro. Então, mas quando eu olho e consigo acessar, por exemplo, produtos por semana, né, que o Cris vem colocando lá no grupo, se a gente for comparar em termos de valores, a gente tem um valor menor do que o supermercado, por exemplo, uma qualidade sem comparação. Eu até falo assim, gente, a rúcula é uma coisa, entendeu? Então, sabe, assim, proposta tudo. Só que acho que com essa nossa relação lá, dessa rapidez de ter acesso, e até o acúmulo, e até a gente vai para o supermercado, a gente quer fazer um lanche com uma variedade enorme, né? E muitas vezes essa variedade, se a gente for juntar tudo, é veneno, né? Agora, quando a gente tem uma relação com o tempo que é algo mais pausado, demora mais a produção, a gente vai ter aquela variedade, né? Vai ter o tempo que a terra vai nos dar determinados frutos, determinadas hortaliças, né? Então, assim, esse tempo que a nossa relação com isso também faz a gente desobedecer esse sistema que nos coloca num aceleramento, né, que vai nos colocando sem opção. Então, a única opção é ir para o supermercado, comprar, e aí todo mês é aquilo, né, e a gente vai sem ter esse olhar mesmo de problematizar essa nossa relação com tudo isso. Acho que eu queria eu penso assim, que eu acho que um verbo que eu colocaria, né, seria esse meio estranho, né, porque assim,
assim, quando eu estudo a questão da alimentação, né? Eu vejo assim, tem muitas camaradas, como dizendo essa questão. A primeira é acreditar que a gente não tem um alimento, né? Porque muitas coisas, a forma com que a gente não tem como alimento, né? Porque tem coisas que a gente chama de alimento, mas a gente for pensar o que é um alimento, não é alimento, né? Então, por exemplo, quando a gente pega assim, por exemplo, o Miguel, de 9 anos, né? Grande parte dos produtos que ele come no supermercado, o corpo dele não suporta mais. E é uma pequena quantidade, mas é tão grande o veneno que tem, né? De artificiais e todas outras coisas, que o corpo ali já denuncia. Então, é alergias, alergias. Então, nesse, a gente está nessa transição, mesmo sendo pouco, né? E aí, eu acho que ela traz a questão, por exemplo, do tempo. E aí, eu penso na questão do acúmulo, por exemplo, né? Porque, assim, quando a gente vem com a alimentação saudável, o que eu percebo? É que a gente quer comprar as frutas, os legumes, né? Mas a gente quer comprar a bolacha, quer comprar isso. Então, ainda tem muitas coisas que não são desse universo, né? Porque a gente vai meio que acrescentando coisas e não vivendo a partir daquilo que é saudável, né? Então, muita coisa que ainda é desse não saudável ainda permanece na nossa sacola do supermercado. Inclusive a sacola. Entende? Então, eu penso que quando a gente vai estranhando, né, certos conceitos que vão sendo ensinados para a gente vai pensando outras possibilidades de existir mesmo, que muitas vezes passa pelo abandono e distanciamento de várias ideias, como de tempo, de acúmulo, de alimentação, né? De ser mulher, que é bem que colonizado, né? Eu penso que isso são questões importantes para que a gente pense, né, como a Adriele traz, né? É uma coisa assim tão dita que até a ideia, né, da gente desobedecer é colocada como impossível. Né? Não porque assim, uma Coca-Cola, né? Porque quando tem Coca-Cola, dá aquele negócio, né? Olha, fechar, poxa, é Coca-Cola, né? Então, quer dizer, esse tipo de ideia, né? Ela está aí, né? Bem nessas sutilezas, né? E elas vão nos dando, eu acho que esse é o ponto importante, né? Parece tudo estranho, parece tudo impossível, é colocado essas questões, né? Ah, vamos ter uma vida mais tranquila, né? Mas como? Né? Vamos desacelerar, mas como? Né? Então, essas questões, a gente tem que ter esse treinamento. Né? É possível nós pensarmos outras formas de relacionar com a natureza, como a Ana trouxe, entre nós mulheres. Né? A gente não pode estabelecer outras relações de admirar, de incentivar, né? De amorosidade, de menos, né? Isso. Ah, mas a outra, ela se veste assim, ela... Não, mas é a outra, né? Como você está lá. Então, eu penso que a gente estranhar esse lugar das impossibilidades é um pontapé assim, bem importante, né? Para a gente falar muita coisa que a gente pode fazer. É muito prejudicial nós pensarmos em porque eu resolvi não comprar mais máquina industrializada. Aí eu entrei no supermercado e fazer e nós saímos de lá para ganhar verduras, batata, cebola, batata, cebola e água sanitária e sabão pó. Saiu do supermercado, são 4 coisas. Daí isso é prejuízo para o mercado. E depois eu ainda pensei, eu posso unir as mulheres do serrano e nós podemos produzir sabão. Nós podemos produzir outras coisas que nós vamos usar o ano todo sem precisar comprar.
Mas é bonito te ouvir, porque o desobedecer faz parte também dessa ação política de criar outras alternativas de resistência, né? De buscar outras formas de organizar essas práticas cotidianas, né? Daí eu acho que é bonito assim, isso que você fala, até de, olha, minha ignorância com o feminismo, né? Na verdade, com o ecofeminismo. Na verdade, eu peço licença, Dani, né? Mas assim, que muito do que a Dani está fazendo também é assim, a teoria feminista, ela é uma sistematização de práticas de resistência das mulheres. Não é uma teoria que está fora da prática concreta de resistência das mulheres. E aí eu queria, posso ler um? E daí eu queria ler esse aqui da Bell Hooks, porque a Mônica sentou aqui do meu lado e já transbordou o amor dela, que eu estava assim meio caindo, eu já até reanimei, que ela transborda amor, né? E a Bell Hooks é uma estudiosa, uma teórica que tem até uma trilogia sobre o amor, a partir do feminismo. E aqui nessa teoria feminista da margem ao centro, eu pensei no que você falou, Léa, ela diz, né, uma ideologia revolucionária só poderá ser criada se as experiências daquelas pessoas que estão à margem, que sofrem a opressão sexista e outras formas de opressão de grupo, nós, os pobres, sofremos o tempo todo, forem compreendidas, discutidas e assimiladas. Elas precisam participar do movimento feminista como proponentes teóricas e líderes práticas. E aí eu fico muito feliz, você que é uma liderança, está aqui estudando e vai sistematizar práticas de mulheres que estão resistindo. Então, não é uma teoria que a gente, né, na universidade, daí vocês que estão no movimento social vão estudar. Não, a gente que vai aprender com vocês, né? Essas teóricas, né, aprenderam com os movimentos sociais, né? Então, é uma alegria poder ouvir vocês, me encher de amor, assim, e pensando, daqui a pouco a gente vai comer, né? E aí vai botar tudo para dentro, né, no corpo, né? Todo esse amor que vocês colocam na produção de vocês, né? De sabor, né? Incorporar o conhecimento, né? Você não precisa, É justamente isso. Mas só para vocês entenderem o contexto, sempre que eu ia fazer qualquer coisa no estado, eu posso fazer qualquer coisa. Nereida, você não precisa de autorização. Aí eu posso fazer alguma outra coisa? Nereida, você não. Nereida já disse que você não precisa de autorização. Aí eu, tá bom, sim, senhor. Sim, senhor ainda, tá? E assim, porque toda a minha construção foi dentro de um pai militar, de uma mãe muito rígida, mas muito amorosa, muito feminina, que nos deu essa oportunidade de conseguir, apesar de aos 16 anos eu ter sido mãe, e assumir essa maternidade como minha responsabilidade e fazer disso uma história assim, de muita luta, de muita resistência, de muita felicidade, porque quando eu consegui concluir a segunda graduação, a minha filha escreveu no Instagram depois que eu concluí aquilo. Ela disse, minha mãe abriu mão da vida dela por minha causa do meu irmão. E ela diz assim, minha mãe foi fazer o Enem, passou na Federal, né? E hoje o sonho dela foi realizado. Os meus sonhos, né? Foi realizado. E quando eu descobri, porque quando minha filha me falou isso, que eu olhei para trás, parece assim que eu... Sabe, você está sacudindo a bolinha fora, que você percebe aquilo ali, você não precisa ser autorizado, mas amigos são dizer isso. Né? A partir de quê? A partir dessa potência feminina. A partir de um acolhimento progressivo deste grupo, que fez com que eu pudesse
parar e chorar. Mãe, eu sempre vou falar da minha porque eu chorei muito vendo o PT. E de observar o quanto nós somos cruéis. Eu fui pelo filho, pela rigidez, pela dureza, não de fazer como os outros, mas de fazer como. E ele diz assim: a potência feminista se refere a uma teoria alternativa de poder. Potência feminista significa reivindicar a indeterminação do que se pode e do que podemos. Isto é, entender que não sabemos que somos capazes até experimentar o deslocamento dos limites que nos convenceram a acreditar e que nos fizeram obedecer. Então, dentro dessa reflexão aqui tão forte, tão potente, eu me movimento, assim, hoje eu me movimento. Eu estava observando a família e falou assim: eu sou católica. Eu sou também sou também. Obrigada, meninas, porque eu até conversava com elas, né? Elas são tão jovens, tão lindas, elas trouxeram isso antes para a gente ver, com amor, com generosidade, assim, é muito genuíno o que elas trazem, que esse grupo traz. Então, essa potência feminista, estudar o feminismo, para mim, agora, eu acredito que ele é libertador, né? Ele vai nos trazer esse lugar da nossa fala de que nós queremos sim dominar, não é dominar o cérebro, né? Mas a gente quer dominar essa forma de que a gente não quer que ninguém seja dominado. Então, a gente não funciona cheia. As pessoas precisam ser quem elas são. Né? A gente tem que dar o direito delas ser quem elas são e a gente vai dentro desse onde a gente pode atuar. Então, isso me tocou tão profundamente. Eu acho que é interessante, né? Porque às vezes a gente acha que a gente está estudando pouco, fazendo pouco, escrevendo pouco, produzindo pouco, tudo pouco. Eu acho que o que a gente está conseguindo nessa tarde vai ecoar para a gente de diversas maneiras, de diversos formatos. Então, hoje aqui é um convite para que a gente possa estar juntos nesses entendimentos. Que para alguns vai ser mais na frente, outros vai estar um pouquinho antes, né? Em movimentos diferentes, em tempos diferentes, em intensidades diferentes, mas acho que a gente inaugura aqui, né, um encontro do Vidar, do Hungria, com o Semãe, numa convocação. Acho que a gente está sendo chamado para isso, né, de várias maneiras. E acho que agora a gente vai fazer aqui Vamos aproveitar esse chamado. Vamos aproveitar esse chamado. E aí eu quero convidar todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, né, de sonhar com a gente esse novo futuro. E também fazer a textura, né, que a gente possa sentir esse sonho. Como que funciona? Você vai pegar um pedaço ali daquele tecido. Se você quiser falar sobre esse sonho, pode. Se quiser falar sobre o nó que você vai fazer, pode. Se não quiser falar nada também, fique à vontade. Então eu convido à vontade. É nessa plataforma aí. Tem esse Só eu queria agradecer a todas e todos pela acolhida. Eu que venho lá de Santa Catarina, esperei 25 anos para chegar na Amazônia. Nem posso falar muito, que daí vou transbordar, né? Mas eu lembro que na época eu quis sonhar vivendo na Amazônia, eu tinha esse poeminha na cabeça e ele veio agora
Eu não vou saber a autoria, mas eu vou compartilhar com vocês que é a cada dia me convenço que o desperdício da vida está na força que não usamos, no amor que não damos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, também perde a felicidade. Eu queria agradecer muito e desejar a ser mãe, muita felicidade com as sementes de vocês, as colegas mestrandas, as professoras, colegas pesquisadoras, aos meninos artistas, que seja um 2025 pleno de alegrias e de prosperidade e fartura para todos nós. Eu, na verdade, vou fazer um desafio a nós todos. Possamos tomar o nosso café, possamos tomar o nosso suco, o nosso chá, mas sem açúcar. Nós estamos acostumados a sentir o gosto do açúcar, mas não sentimos o gosto do café, do açúcar. Nós não sentimos o gosto da fruta, não sabemos o gosto que ela tem do suco. Nós sentimos o gosto do açúcar. Experimentemos. De preferência, uma fruta orgânica. Todos nós vamos sentir a diferença do gosto que é. Tem uma joiaria aqui. Convido então a. Pode escolher. Faço aqui, né, esse nó como um compromisso, né, que a gente assume coletivamente, da gente ter uma limitação, que a gente possa ser aqui exatamente o que a gente é, né, com todas as nossas questões, as nossas dúvidas, os nossos anseios, as nossas alegrias, e que a gente possa compartilhar presencialmente, sempre que possível, nessa Amazônia Amiga, nessa Amazônia Salvador, e daqui para frente, nesse grupo, né, Possamos ter mais horas de conversa possível. E obrigada. Mestre. Eu queria agradecer hoje um dia muito especial para mim. E é muito especial para estar aqui também, porque eu estava com muita saudade de fazer parte das atividades de pesquisa. Porque eu sempre quis me mobiliza a pensar outras formas de ver a vida. E aí, o texto que eu peguei, e eu
aproveitar um momento para ler rapidinho. É assim: o ecofeminismo oferece instrumentos teóricos para questionar a visão mecanicista da natureza, a objetificação dos corpos humanos dissidentes, a exploração dos animais não humanos, além de reivindicar a construção de novos modos de interagir e se relacionar com diferentes seres humanos e não humanos. Resiste ao colonialismo, ao patriarcalismo e ao capitalismo, sem promover novas formas de dominação e exploração. E lendo isso daqui, o feminismo é um termo novo para mim. Eu percebo que tinha um pouco disso na minha interpretação, porque quando a gente pensa no corpo, na sensibilidade, nos afetos, a gente começa a ver as outras vidas de outra forma. Então, começa a ter essa valorização maior da natureza, de nós fazemos parte dela, outras parte da gente, e a gente acaba se reconectando. Então, muito feliz de estar hoje aqui, muito grata por estar ouvindo toda essa sabedoria. E é muito interessante essas suas falas sobre a questão das formigas, como tratar, e eu acho isso incrível, assim, é uma sabedoria maravilhosa que você está mostrando para a gente. Muito obrigada mesmo. Patrícia, a gente também não? Olha aí, gente, Patrícia. Olha, ela vai pensar que é eu aqui. Estou fazendo esse nome, estou muito feliz de estar participando dessa grande maravilhosa. Então, agora eu vou convidar a Meg, o padrinho. Ela está acostumada, né? Senhora mestre. Eu vou fazer esse nome também, porque eu acredito que esse meio representa muito esse processo que eu estou vivendo. Então, eu estou colocando nesse meio porque eu não estou no começo nem no fim de nada. Então, ontem eu estou mestre e na minha dissertação eu falei sobre uma mulher passa. Então, na verdade, que não é necessariamente uma mulher separada de um animal. Então, é uma mulher que se compõe com a natureza. Se compõe com as plantas, com as formigas, com os besouros também, com todos os animais que é certo, e também com outras mulheres. Então, eu falo da minha avó, então estar aqui com vocês também, mulheres e homens, me faz perceber que esse meio também é o coletivo. Então, esse norte eu estou para estarmos sempre juntos, esse convite, estarmos sempre em coletivo. Vamos lá, não vai precisar, né? Vai te entregar. A noite também vai ter Já, a gente fez. A rotina já seguiu. Alguém mais que queira também fazer parte desse meio, se sentir à vontade. Ele já tem. André, alguém André, alguém Gabriel.
E aí, Ariane? Aceitou o convite agora. E depois que o nó está dado, é o nó. Amarrado. Tá ligado. Tá amarrado. Faz parte da história. Chore, não tem problema. Se chorar, eu choro contigo. Também pode chorar. Vou fazer uma pequena. Bom, eu peguei bem primeiro nome que representa um medo que eu acredito que muitas mulheres têm, muitas pessoas têm, mas em particular, eu vou botar uma nome, representa o sentimento de eu vou fazer uma. Posso recusar isso? Adriana, aqui não pode engolir o choro, não, tá? Fica na gente e a gente acaba não chorando. A gente precisa chorar mesmo. Isso faz parte da vida, isso faz parte da liberdade, isso faz parte da vivência. A frase que libera o choro. Libera o choro. Desengole o choro. Desengole uma parte, a outra forma. Desengole o choro. Fique à vontade. Eu não tenho histórias atuais, mas acho que é uma coisa importante. Eu acho que esse momento de partilhar qualquer experiência que eu na nossa vida é uma maneira de você lidar com ele. Você compartilha suas experiências de vida, sejam elas boas ou ruins, você também dá um caminho, uma luz. Então, a pessoa mais que esteja passando por certas dificuldades, ou mais que ela esteja também realizando, ali seus sonhos. Então, esse nome vai representar uma coisa que eu acho que seja importante para vocês, que é a união. Então, vim para cá com esse projeto, estou achando isso muito bacana, muito legal. E eu espero que vocês continuem isso sempre, acolhendo todo mundo que chega e vem com esse projeto com vocês. Tá? Obrigada, obrigada a todos que deixaram ali a sua força, a sua missão, nessa textura que a gente vem fazendo. E a gente vai continuar esse nosso compartilhar. Agora a gente vai sentir um pouco da nossa amiga Jaqueline, através de uma música que ela pediu que nós escutássemos. Eu confesso, estou questionando aqui o que ele disse. Eu até sentei aqui. Pelo amor de Deixa eu Deus, ir lá vamos. e
Bora trabalhar. Sem pressão. Eu sou uma pressão. É a amizade. Eu ia até falar sobre o trabalho, mas aí não tá. Já enganou aqui, já era. Gente, eu acho que eu só tenho a agradecer pela fala de todos vocês aqui. Por favor, já. Agradecer mesmo por vocês terem vindo aqui. Essa roda de conversa me lembrou muito por conta da estuda, porque quando vocês chegaram na primeira vez, poder ver os livrinhos, eu me sentindo em casa. Porque tudo que ali eu amo, e eu cresci, na verdade eu nasci e cresci na cultura pela universitária. E a minha casa é muito grande e a gente tem muitas coisas assim. Então, ouvir vocês é muito importante a gente preservar e sempre procurar se alimentar bem, é uma coisa que eu já faço sempre, eu sempre acredito. E o quanto que é difícil, eu falou que a gente mas eu acho que a gente tem mais como se esforçar. Sempre também procurar comer por eles que saudáveis mesmo, entendeu? E assim agradeceria por ter maravilhosa, enfim. É um prazer muito grande partilhar esse momento comigo, com a trabalho, com a Maria, que são pessoas que esperam minha turma de pedagogia. A gente passou por muita coisa. E então é muito gostoso ver a gente aqui terminando da galera. Ótimo, a gente agradece que você está convidada. Já era, deu um nó aqui, já tá ligado. Então vamos lá escutar agora a música. Aqui. Primeiro a gente vai escutar a letra tá ali, quiser acompanhando. Eu vi do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutri meu corpo, se espalha em bênção, sou plantadeira de semente boa. Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutri meu corpo, se espalha em bênção, sou plantadeira de semente boa. Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutri meu corpo, se espalha em bênção, sou plantadeira de semente boa, nutri meu corpo, se espalha em bênção, sou plantadeira de semente boa. Já. Dos céus, os rios voam, carregam segredos nas águas. São veias vivas da terra
cortando a pele. Barros e terras se encontram. Se misturam em mãos antigas. É a ancestralidade que também pulsa. No humus quente, tá? Mulheres plantam sementes. Força feminina. Brota ventre, cresce tempo, germina sonhos na terra. No encontro que é encantado, onde os quatro cantos dançam ventos, dançam águas e dançam terras. Eu vim do corpo da minha mãe. Ela me deu semente boa, nutri meu corpo, se espalha em bênçãos. Sou plantadeira de